diferenciabilidade, matrizes, transformações lineares, geometria analítica, cálculo, espaços vetoriais. Vamos mostrar tudo nessa questão 4 da ANPEC de 2026, passo a passo, do jeito que a banca gosta. Julgue como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A função f de R em R, dada por f de 0 igual a 0 e f de x igual a x mais 2x2 seno de 1 sobre x, se x diferente de 0 não é diferenciável. Então você tem que saber isso aqui, ó. Para mostrarmos que uma função é diferenciável, talvez você não saiba esse termo, para todo x diferente de 0, devemos mostrar que essa função possui derivadas nesse intervalo. Então, se essa função aqui, um termo que você está mais acostumado, ela tem derivadas para todo x diferente de 0, ela é diferenciável. Portanto, a afirmativa é falsa. Bem, aí nós podemos aplicar aquelas regras de derivação, né? Nós vamos encontrar a f' de x. Bem, a derivada de x é 1. Aqui nós temos que usar a regra do produto. Qual que é a regra do produto? Deriva a primeira, copia a segunda, copia a primeira, deriva a segunda, multiplicando. Então você vai derivar o 2x2, copiar o seno de 1 sobre x. E agora, nós copiamos o 2x2 e derivamos o seno de 1 sobre x. Certo? Então aqui nós temos que pôr uma derivada. Esse negocinho aqui, ó, é uma derivada. Então, continuando aqui, a nossa derivada vai ser, repete 1, a derivada do 2x2 é 4x, copia o seno de 1 sobre x, ok? Aqui você mantém o 2x2, aqui você tem que usar a regra da cadeia. A derivada do seno é o cosseno, tá? Mas o cosseno da coisa, digamos assim. Só que você tem que derivar essa coisa, né? Que é 1 sobre x, eu acho mais fácil colocar x a menos 1. Aqui a gente coloca a derivada. Bem, essa derivada vai ser quanto, hein? Vai ser 1 mais quanto? Repete aqui, ó, 4x vezes seno de 1 sobre x. E aqui você põe, aqui, tome cuidado aqui que vai mudar o sinal. Quando você deriva x a menos 1, fica x a menos 2 sobre menos 2. E você tira 1 no expoente e repete. Então aqui passa para menos. Fica 2x2 e aqui fica x2 aqui, ó. Copia o cosseno de 1 sobre x. Agora preste atenção. Aqui está a função derivada. Essa função derivada existe para todo x? Existe. X diferente de 0, né? Existe. Se x for 500, você pode calcular aqui 500. X for menos 20, não tem problema. Essa função aqui só tem problema no zero, mas eu estou analisando para x diferente de 0. Então, olha aqui. Para x diferente de 0, temos que a f' de x sempre existe. Sempre existe. Tá? Então, portanto, se x diferente de 0, a função é diferenciável. Porque a derivada existe. Tá? Sendo a função diferenciável, tá? Você volta aqui que ele falou que não é diferenciável, ó, não é diferenciável. E eu mostrei que é diferenciável. Então essa afirmativa aqui, ela é o quê? Ela é falsa, beleza? Se você sente que está travando nas questões de cálculo, álgebra, meu curso vai te ajudar muito. As aulas são diretas, materiais em PDF e você clica em grupos da turma. Clique no link da descrição e veja os detalhes. Pergunta 1. Considere as funções fg de R em R definidas por f de x igual a e elevado a x e g de x igual a menos x. Então existe pelo menos uma escolha de x1, x2 pertencente a R, com x1 diferente de x2, tal que a matriz f de x1, g de x1, f de x2, g de x2 admite inversa. Bem, eu vou escrever aqui que matriz é essa, tá? Vou só copiar de novo, foi dado aqui, tá? Para não ter que repetir. Então, qual que é a matriz A, então? F de x1, por favor. Você troca esse x aqui, ó, por x1.
E no G você troca por x1. Então, f de x1, quem vai ser? E elevado a x1. G de x1, menos x1. F de x2, E elevado a x2. G de x2, menos x2. Aqui está a matriz A. Bem, eu vou usar uma propriedade que é super macetosa. Você tem que saber isso na lata. Quando a matriz, se o determinante de uma matriz for diferente de zero, é porque ela tem inversa. Então, vamos calcular o determinante da matriz A. É só multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante você multiplica esse por esse, menos esse vezes esse. Então, fica menos E elevado a x1 vezes x2. Aqui vai ficar mais, porque quando você multiplica, essa aqui tem sinal negativo, mas tem outro menos, então fica E elevado a x2 vezes x1. Bem, ele está falando que existe pelo menos uma escolha com x1 diferente de x2, tal, porque a matriz tem inversa. Vou fazer uma escolha. Vou escolher números mais fáceis. Então, vamos escolher aqui esses números aqui, ó, que eu acho mais fácil. x1 igual a 0, o que mais? x2 igual a 1. Os dois são diferentes. Então, quem seria aqui o determinante da matriz A? Seria quem? Seria só trocar aqui, ó, E elevado a 0 é 1, certo? Então, aqui fica menos 1 e o x2 é 1. E aqui fica E elevado a x1. E elevado a x2, desculpa. Então, aqui fica E elevado a 1 e o x1 é 0. Então, essa conta aqui, o determinante de A, dá menos 1, certo? Bem, o determinante de A é diferente de 0. Tudo bem? Se o determinante de A é diferente de 0, então, o que acontece? A matriz A possui inversa. Possui inversa. Basta escolher um par, né, que faz essa matriz ter inversa. E ele falou, pelo menos uma, eu achei uma. Tá? Então, essa alternativa aqui, ó, essa questão 1 aqui, ó, ela é verdadeira. Seja a matriz 3 por 2 dada por A igual a 0, menos 1, 1, 0, 2, 2. Então, a função f de R2 em R3 definida por f de x igual a x é uma transformação linear injetora. Bem, você tem que saber, essa aqui é uma transformação linear, né? Porque é dada por uma matriz por um vetor. Toda transformação que é dada por uma matriz por um vetor é uma transformação linear. Uma transformação linear T de Rn para Rm é injetora se leva vetores distintos de Rn em vetores distintos de Rm. Ou seja, pessoas diferentes precisam de cursos diferentes. Aqui em Minas tem uma propaganda assim. Então, mas fica difícil você pegar todos os vetores de R, no caso aqui R2, e ver se os resultados dão diferentes. Aí tem um teorema que é muito forte, é esse teorema aqui, ó. Uma transformação linear T de Rn para Rm é injetora se e somente se o seu núcleo for o vetor nulo. Professor, o que é núcleo? Então, por exemplo, essa transformação nossa aqui, ela está indo para R3, ela está partindo de R2. Então, aqui está o R3, ó, e aqui está o vetor nulo, com 3 coordenadas. Se o único vetor que for nele for o 0, 0, 0, então a transformação é injetora. Agora, se tiver outros vetores que vão no 0, 0, ela não é injetora. Então, nós vamos fazer essa questão olhando o núcleo. Ah, professor, eu não sei fazer o núcleo, eu vou te explicar. Então, preste atenção. Seja x o vetor, né, de coordenadas, no caso nosso aqui, x1 e x2. Esse x aqui, ó,
é o mesmo desse x aqui, tá? Que eu prefiro escrever como vetor. Então, aqui você tem quem que é f de x, né? Vai ser a matriz que está escrita aqui, que eu estou copiando aquela matriz lá de cima aqui, pode ficar tranquilo que é a mesma, 0, menos 1, 1, 0, 2, 2, multiplicado pelo x. O x é o vetor x1, x2. Bem, essa matriz aqui, ó, preste atenção, ela tem 3 linhas de caderno e 2 colunas. Essa aqui tem 2 linhas de caderno e 1 coluna. Quando aqui dá o mesmo resultado no meio, pode multiplicar. E o resultado vai ser uma matriz 3 por 1. Então, f de x aqui vai ser uma matriz 3 por 1. Então, vai dar menos x2, porque 0 vezes x1 é 0, menos 1 é menos x2. O que mais? 1 vezes x1 é x1, 0 x2 é 0, então aqui fica x1. E a última é 2x1 mais 2x2. 2x1 mais 2x2. Agora, nós estamos querendo o núcleo. Então, nós temos que fazer f de x igual ao vetor nulo. O vetor nulo aqui é o 0, 0, 0. Você vai igualar essa matriz aqui ao vetor nulo. Então, você copia essa matriz aqui, ó. Bem, para duas matrizes serem iguais, cada número tem que ser igual ao respectivo. Então, você monta um sisteminhazinho aqui, ó. Qual sistema? O menos x2 tem que ser 0, o x1 tem que ser 0 e o 2x1 mais 2x2 igual a 0. Bem, para resolver esse sistema já está praticamente resolvido. O x1 é 0, o x2 é 0, você joga na terceira equação. A única solução desse sistema é quem? É o x1 igual a 0, né? E o x2 igual a 0. Então, o único vetor que vai no vetor nulo é o 0, 0. Então, você conclui que o núcleo da transformação é o 0, 0. Como o núcleo é apenas o 0, 0, né, você conclui que a transformação é uma transformação linear injetora. Como ele falou que é uma transformação linear injetora, verdadeiro. Se você quiser conhecer o curso sem risco nenhum, pode entrar tranquilo. Você tem acesso completo com a teoria, vídeos e PDFs e ainda tem a garantia de 7 dias. Se não gostar, é só pedir o reembolso. O link está na descrição. Pergunta 3. Dada a função f de R2 em R definida por f de x1, x2 igual a seno de x1 vezes cosseno de x2 e todo o seu domínio, a função t de R2 em R definida por t de x1, x2 del f sobre del x1 no ponto π sobre 3, π sobre 6, x1 mais del f sobre del x2 no ponto π sobre 3, π sobre 6, x2 é uma transformação linear. Então, primeiro, nós vamos mostrar que isso aqui é uma transformação linear. E segundo, esse símbolo aqui chama nabla. É o gradiente de t do ponto x1, x2 é perpendicular ao vetor 1, menos 1 para todo x1, x2 em R2. Bem, preste atenção. Nós vamos ter que achar a derivada dessa função aqui, ó, em relação a x1. x1 é o x antigo, tá? E o x2 é o y antigo. Depois de encontrar a derivada parcial, nós vamos ter que também fazer em relação a x2. Nós vamos ter que encontrar isso aqui no ponto π sobre 3, π sobre 6. E aí nós vamos determinar t. Então vamos fazer isso aqui, ó. Não é difícil não, olha lá. Então, del f sobre del x1. Então você vai derivar isso aqui com relação a x1. Mantém o cosseno de x2. Derivada do seno é o cosseno. Então aqui fica cosseno de x1, cosseno de x2. Bem, agora você vai fazer o del f sobre del x2. Derivando em relação a x2. Mantém o seno de x1. A derivada do cosseno é menos seno. Então você pode pôr menos aqui na frente. Então pode pôr seno de x2. Tá? Agora você vai encontrar essas derivadas no ponto π sobre 3, π sobre 6. Então fica del f de x1 no ponto π sobre 3
π sobre 6. Bem, você vai trocar aqui, ó, o x1 por π sobre 3 e o x2 por π sobre 3. Então fica cosseno de π sobre 3 é cosseno de π sobre 6. Ó, o cosseno π sobre 3 é 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 30, que é π sobre 6, é raiz de 3 sobre 2. Então essa conta aqui dá raiz de 3 sobre 4. Agora você vai fazer o del f sobre del x2 no mesmo ponto, π sobre 3, π sobre 6. Usando essa fórmula aqui, menos seno de x1, menos seno de π sobre 3, vezes seno de x2, seno de π sobre 6. π sobre 3 é 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de π sobre 6, seno de 30 é meio. Então aqui fica menos raiz de 3 sobre 4. Então, aquele t de x1, x2 está lá em cima, t de x1, x2, eu já calculei isso aqui, ó. Então eu vou trocar isso aqui pelos números, tá bom? Então aqui vai ficar quanto, hein? Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4 x1 menos raiz de 3 sobre 4 x2. Bem, você tem que saber o seguinte, olha para mim aqui, toda vez que você tem um número perto de uma variável sozinha, mais outro número ou menos perto de outra variável sozinha, isolada, isso aqui é uma transformação linear, tá? Então você pode falar isso aqui. Se você tiver t de x1, x2 igual a ax1 mais bx2, a e b reais, é uma transformação linear. Bem, nós já provamos que é uma transformação linear. Ele está falando agora que o gradiente, isso aqui significa gradiente, é perpendicular a esse vetor. Então você tem que saber como calcula o gradiente, tá? Nós vamos fazer isso aqui agora. Esse símbolo aqui é o gradiente de t no ponto x1, x2. A definição de gradiente é um vetor, tá? É del t sobre del x1, isso aqui é um vetor, sobre del t sobre del x2. Bem, quando você deriva 2x1 em relação a x1, dá 2. Isso aqui dá 0, porque é como se fosse um y. Então a derivada aqui, em relação a x1, vai ficar raiz de 3 sobre 4. E a derivada aqui em relação a x2, menos raiz de 3 sobre 4. O gradiente dessa função é o mesmo em todo o domínio dela. Ele está falando que esse gradiente é ortogonal ao vetor 1 menos 1. Está escrito aqui, ó. 1 menos 1. Poderia fazer pelo produto escalar, tá? Mas eu acho mais fácil aqui fazer sem o produto escalar. Então, ó, vamos colocar esse vetor aqui, 1 menos 1. Ele está aqui no quarto quadrante. Ó, esse aqui é o vetor 1 menos 1, ó. Esse aqui, ó. 1 menos 1. Agora, esse cara aqui também está, no terceiro não, no quarto quadrante. Ele, raiz de 3 é 1,73. Dividido por 4, isso dá menos do que 1. Esse aqui é positivo e negativo. Ele está aqui também, ó. Na mesma reta, tá? Então esse aqui é o famoso ali, ó. É o raiz de 3 sobre 4 e o menos raiz de 3 sobre 4. Então, os dois não fazem 90 graus, certo? Então, o gradiente de t no ponto x1, x2 não é perpendicular para nenhum x2, x2 pertencente a R2. Como ele falou que é perpendicular, é uma transformação linear, tudo bem, mas não é perpendicular, na verdade é colinear, certo? Então, essa afirmação aqui é falsa. No meu curso da Ampec de Matemática, temos toda a teoria de acordo com o edital, em vídeo e PDF. Além disso, todas as provas corrigidas dos últimos 10 anos, também em vídeo e em PDF. Olha, sejam f e g funções de R em R, duas funções homogêneas de grau 1, onde f é sua objetora. Função homogênea de grau 1, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a 2x. Tá? Essa aqui não é homogênea, ó.
essa função aqui, h de x igual a 2x mais 5. É porque os termos delas, todos têm que ter expoente 1. Né? As funções, existe uma definição mais formal, mas mais fácil é isso. Tá? Então, defina h de R em R2 como h de x igual ao par ordenado f de x e e de x. Então, o conjunto V, h de x, x pertencente a R, é um subespaço vetorial de R2 com dimensão de V menor que 2. Calma, você não está entendendo nada. Eu também não. Então, quais são as funções homogêneas, né, de reais? Toda função homogênea de R em R é assim, ó, AX. Como f é sobrejetora, está falando aqui, ó. Né? Então o A não pode ser zero. Porque se o A fosse zero, você teria a função nula. Então ficaria muitos elementos aqui do eixo y sem ter imagem. O A sendo diferente de zero, ela é uma reta que passa na origem. Tá? Tipo essa aqui. Então faz que o conjunto y tenha imagem, todo y tem imagem, e aí ela é sobrejetora. A função g também, ela é homogênea também, ela é um bx, não exige que o b pode ser zero. Então quem que é o h de x? O h de x está escrito aqui, o f de x e e de x. O f de x é o ax, o outro é o bx, tá? Eu vou dar um copinho para o x, certo? Vou tirar ele fora do vetor aqui. Então, a função aqui vai ser quem? Hein? No caso aqui, o meu h de x vai ser o x fora, e aqui você põe AB, tá? Bem, agora nós temos que mostrar que isso aqui é um subespaço vetorial de R2. Esse conjunto V está contido em R2, porque eles são pares de R2. Então, você tem que saber esse teorema aqui, ó. Para provarmos que V é um subespaço de R2, devemos ter para todos os vetores U e V e qualquer número real isso aqui, ó. Aqui vetor é bom sempre colocar uma flechinha aqui. Então, isso aqui é um teorema. Você pega vetores de V e você tem que ter o seguinte, ó. Se você pegar dois vetores de V e somar, tem que estar dentro de V. Não pode sair fora. Se você pegar um vetor de V e multiplicar por qualquer número real, tem que estar dentro de V. Bem, fazer a prova formal disto é um pouco mais difícil. Eu acho que a ilustração aqui é melhor que a prova formal. Então, eu vou desenhar aqui, no caso aqui, o espaço vetorial. Bem, porque ele passa no ponto AB, tá? Poderia ser uma reta assim também, ó. Ou assim, todas passando na origem. Não muda o nosso raciocínio, tá? Então, preste atenção. Olha lá, acompanhe comigo. Você pega um vetor U aqui, ó, qualquer vetor U, sai da origem, aqui é a origem. Pega o vetor V, esse maiorzinho aqui, ó. Esse é o U, né? E esse é o V. Quando você soma eles, vai dar esse grandão aqui, ó, saindo da origem. Então, quando você pega dois vetores do espaço, o espaço é a linha vermelha, continua na linha vermelha. Então, aqui, ó, satisfez, certo? Aqui, na letra B, olha aqui. Aqui está o vetor U, ó, qualquer vetor. Aí você multiplica ele por 2, por 3, por C. Então, ele dobra o tamanho, triplica, sei lá. Vai para cá, continua na reta. Então, vamos melhorar isso aqui. Aí você multiplica pelo número C, saiu aqui da origem. Aqui está o vetor CU, continua na reta, então ok. Assim, vê um subespaço de R2. Agora, como que a gente vê a dimensão do espaço, hein, ou do subespaço?
Esse vetor aqui, ó, esse espaço V, ele é gerado pelo vetor AB. Né? Então esse vetor AB aqui, ó, é a base dele. Quando ele tem um vetor na base, é porque a dimensão é 1. Então, temos que AB é uma base desse subespaço, com A diferente de 0. Temos que a dimensão da base é 1. Então a dimensão de V é menor que 2. Então está ok também. Então, concluímos que V é um subespaço vetorial de R2 e a dimensão dele é menor que 2. Tá? Então essa aqui, verdadeira.